Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um estudo aqui. Hoje vamos estudar aqui o livro de Gálatas, tá, pessoal? Vamos lá, hoje eu queria explicar para vocês, tá? Algo muito importante, tá? Aqui no livro de Gálatas. Aqui no livro de Gálatas 2:14, fala assim, ó. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, Paulo disse para Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeus, viveis como os gentios, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então aqui é o que Paulo chamou a atenção de Pedro sendo judeu, né? Ele vivendo como os gentios, no meio dos gentios, né? Mas ele não vivia como judeu, porque obrigar os gentios a viverem como judeus. Então, ele sendo judeus, ele não vivia conforme os judeus, mas no meio dos gentios, ele obrigavam os gentios a viver como judeus. Então, trazendo para hoje, né, pessoal, meus amigos, trazendo para hoje, a maioria das igrejas é isso que elas ensinam. Elas ensinam hoje nós viver como judeus. Elas ensinam, né, a trazer as coisas judaicas para os tempos de hoje. Né? Eu não sei se vocês vão em alguma igreja, em algum lugar, e lá eles ensinam coisa do judaísmo, coisa que é dos judeus. Então aqui Pedro, ele sendo judeus, vocês podem ver aqui, ó, eu vou até mudar a cor aqui, ó, mas quando vi que não andava bem e diretamente, conforme a verdade do que, pessoal? Do Evangelho. Então ele não andava na verdade do Evangelho. Então Paulo chamou a atenção, disse aqui, ó, disse a Pedro, na presença de todos, estava muitas ali, muitos pessoas reunidas, judeus, gentios, todos. Se tu sendo judeu, Paulo dizendo para Pedro, viveis como os gentios e não como judeu? Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então, pessoal, é o que está acontecendo nas igrejas. Os pastores obrigando nós, gentios, nós hoje somos gentios, viver hoje como judeus na lei ainda. Porque os judeus viviam sobre as coisas da lei. Eles viviam sobre as coisas da lei. Hoje, pessoal, nós somos gentios. Nós não podemos viver hoje como judeus. Não. Tá? Não. Porque teve um sacrifício para nos livrar disso. Teve algo maior, teve algo maravilhoso que nos livrou dessa obrigação. Que nos livrou desse peso, dessa condenação. Mais embaixo aqui no versículo 19, vocês vão entender um pouco. Vamos ler. Porque eu, pela lei, estou morto. Jesus. Porque eu, pela lei, estou morto. Vamos mudar aqui a cor para vocês verem. Porque eu, pela lei, estou morto. Para a lei. Para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Então aqui, Paulo falando, né? Paulo falando aqui. Vocês podem ver aqui, ó, já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Paulo falando aqui que Cristo mora
Vive nele. Cristo nos vive em nós, pessoal. Cristo vive em nós. Cristo não vive em igreja. Cristo não vive em monumentos, em templos feitos pela mão de homem, não. Cristo vive em nós. Vive em nós. Tá? Cristo vive em nós. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Né? Não aniquilo a graça de Deus. A graça, hoje nós estamos vivendo pela graça, a misericórdia do Senhor Jesus. Né? A graça dele. Porque se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu em vão. Não é isso que acontece, pessoal? Não é isso que acontece aí nas pregações das igrejas? Muitos, deixa eu só mudar aqui a cor. Ó, muitos não acreditam que Jesus, né, o sacrifício dele foi tudo. Muitas igrejas traz ali as coisas da lei para hoje aqui, porque eles não crê. Eles não estão crendo no sacrifício de Jesus, na graça. Hoje nós estamos vivendo pela graça. Aí, ó, 21, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Jesus, que o Cristo, morreu em vão. Pessoal, hoje a justiça não veio da lei, mas sim da graça de Cristo. Sim, mas sim do sacrifício dele, do sangue dele. Se eu ainda viver sobre as leis, separado estais de Cristo, porque Cristo já acabou com a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento, acabou. Então leia esse versículo aí, pessoal. Tá aqui no livro de Gálatas. Paulo falando. Então, se eu não creio que Jesus já me livrou de toda maldição, se eu não creio que Jesus já nos salvou de tudo, pela graça dele, então eu não estou crendo num sacrifício dele. Se eu trazer as coisas hoje como viver ainda como judeus na lei, obedecendo a lei, então eu não estou crendo que Jesus já me livrou. Eu não estou crendo que Jesus já me salvou. Tá, pessoal? Eu queria que esse estudo entrasse no entendimento de cada um de vocês. Tá? Eu queria que entrasse no entendimento de cada um. De cada um de vocês. Tá? E vocês preste bem atenção. Aí aqui fala aqui, ó, no Gálatas 3, 2, só quisera saber isso de vós. Recebeis o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Hein, pessoal? Você mesmo, você que prega coisas que é da lei ainda. É você que estou falando, é para você que prega essas coisas da lei. Trazendo as coisas da lei para cá hoje. Eu pergunto para vocês, só quisera saber isto de vós, de você. Recebeis o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pregação do Evangelho, do Evangelho de Cristo. Pergunto para você. Aquele, pois, que vós dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Outra pergunta, a mesma pergunta para você de novo. Responde. Tá? Responde. Hoje, pessoal, nós somos templo do Espírito Santo pela fé em Cristo, pela graça de Cristo Jesus. Né? Hoje nós somos filhos. Hoje nós somos filhos. Tá? Hoje nós somos filhos, nós não somos mais ovelhas, nós não somos mais escravos, não. Nós somos filhos. Tá, pessoal? Filhos. Aí no 10 fala, todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer
em todas essas coisas. Estão escritos no livro da lei. No livro da lei. Mas hoje nós não estamos vivendo mais na lei. Nós estamos vivendo na graça de Cristo, do sacrifício dele. Entende, pessoal? Eu quero que vocês entendam, tá? Entenda essa palavra, essa verdade. Essa é a verdade que liberta. Essa é a verdade que tira você do cativeiro, que tira você da condenação, tá, pessoal? Aqui no 11 fala, e evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Pessoal, pela fé de Cristo, pela fé da graça de Cristo, o sacrifício dele, tá? Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, tá, pessoal? Então, se a pessoa viver ainda sobre a lei, né? Aqui mais embaixo, vocês aqui no 13 fala aqui, ó, Cristo nos resgatou. Cristo já nos resgatou da maldição da lei, fazendo por nós maldição por nós. Então ele se fez maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no maldeiro. Então maldito é você, maldito. Está falando que é maldito você ainda que vai na igreja e dá sacrifício. Maldito é você que vai na igreja, dá dízimo. Maldito é você vai na igreja e ainda vive nas coisas da lei. Então está falando aqui que você é maldito. Que você é maldito. Você que prega a lei, você que ensina ainda a lei, ainda aí, na sua igreja, você pastor, bispo, você mesmo, é com você que eu estou falando, essa palavra, essa verdade vai para você, que fica obrigando, trazendo as leis, as coisas, né, as coisas da lei para hoje, para os gentios, aonde como Pedro foi chamado a atenção, Paulo chamou a atenção de Pedro porque ele era judeu e estava obrigando, falando para o povo viver aí como judeus, os gentios viver como judeus. Mas ele, sendo judeu, ele não vivia, mas obrigava as pessoas a viver como judeus. Como se diz, viver pela lei. E hoje aqui nós não estamos vivendo mais pela lei. Hoje nós estamos vivendo pela graça de Cristo Jesus, pessoal. Tá? De Cristo Jesus. Tá bom? Aqui fala, aqui mais no 16 fala, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências como? As descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência que é de Cristo. Então a nossa descendência é de Cristo, tá? A nossa descendência hoje é de Cristo Jesus. Nós somos descendentes do sacrifício, da graça de Jesus, da fé de Jesus. Tá bom, pessoal? Está escrito aqui. Estou lendo para vocês na Bíblia. Tá bom? Certo? Vamos lá aqui mais embaixo. Uma pergunta para vocês. Logo, para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medidor. Esse medidor, pessoal, Jesus, tá? Foi Jesus. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Logo a lei, mais embaixo aqui, tá? Logo a lei é contra as promessas de Deus. De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei, mas hoje foi pela a graça de Deus, pela fé de Cristo Jesus, pela graça de Cristo, tá, pessoal? Aí mais embaixo aqui vocês vão entender, tá no 22 aí, ó, tá? No 22 em verde, mas a escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em quem, pessoal? Em Cristo Jesus fosse dada aos crentes, tá? Então essa promessa tem que chegar aos crentes, às pessoas que hoje falam que é crente, você fala que é evangélico. Então essa verdade tem que chegar até você para você saber
que Deus Jesus, através do sacrifício dele, ele encerrou tudo nas escrituras, debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo, pela graça em Cristo, fosse dada aos crentes. Tá, pessoal? Então vocês entenda. Aqui mais embaixo, aqui, ó, eu vou até marcar para vocês, esse aqui é bom, esse em azul. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, antes da fé. Antes da fé era antes do sacrifício de Jesus, antes de Jesus ir para a cruz, tá? Antes de Jesus ir para a cruz, então Jesus, ele estava debaixo ainda da lei, né? Estava debaixo da lei. Mas depois, encerrados para aquela fé que havia de manifestar. Então, quando veio a fé de Cristo, a fé de Jesus, encerrados para aquela fé da lei ainda. Né, estava debaixo, guardados aqui, ó, fala aqui, ó, mas antes que a fé viesse, que é a fé de Cristo, estávamos guardados debaixo da lei, né, e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Hoje, essa fé já veio. Nós estamos vivendo na fé de Cristo Jesus. No 24 aqui, ó, tá? No 24 aqui, ó, pra vocês entenderem, de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé em Cristo, fossemos justificados. Tá, pessoal? Hoje, a fé em Cristo, hoje nós já estamos justificados, salvos, nós já estamos ali guardados pelo sacrifício, pelo sangue de Jesus, tá? Então aqui, ó, no 25, vamos ler aqui o 25, mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor, de autoridade, de ali sobre a lei, não, porque veio a fé de Cristo. Hoje nós estamos salvos, hoje nós estamos livres de toda a condenação, né? Nós estamos livres. Então as pessoas ainda que hoje, as pessoas que vivem ainda sobre nas práticas, se justificam nas coisas da lei, essas pessoas que se justificam nas coisas da lei ainda, então elas separado de Cristo, elas estais. Tem um versículo que fala aqui, então essas pessoas que vivem ainda, essas pessoas que se justificam nas coisas da lei, estão separados de Cristo. Tem até um versículo aqui, pessoal. Tem até um versículo, mas primeiro vamos ler aqui no 26, e o 27 e o 28. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vós revestiste de Cristo. Nisso não há grego, nem judeu, nem, enfim, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, tá? Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Tá, pessoal? Hoje nós somos salvos, somos filhos de Cristo, tá? Aqui, ó, eu vou no 5, Gálatas 5, 4, só para vocês entenderem aqui, ó, tá? 5, 4. Separados estáis de Cristo, vós que justificais pela lei, da graça tendes caído. Tá, pessoal? Então você que se justifica nas coisas da lei, você ainda que é pregado que não pode pregar dízimo, e aí você fala, mas César, dai de César que é de César. Você está justificando pela lei. Então você está separado de Cristo. É você. Você que ainda fala, o evangelho de Cristo fala que você não pode trazer as coisas da lei para hoje, dar dízimo, fazer sacrifício, isso, aquilo. Aí você fala, mas na lei dá de César que é de César. Então você está se justificando nas coisas da lei, tá? E tem um versículo que fala aqui, ó, separado estáis de Cristo, você, que vós, os que vós justificais pela lei, da graça que nós estamos vendo hoje, pela graça de Cristo, tendes caído, vocês tendes caído da graça, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança
da justiça, tá, pessoal? Então, vocês podem ver que hoje as pessoas ainda que você que justifica pela lei, você que ainda se justifica pela lei, que obedece à lei, então separado de Cristo você está. Da graça vocês têm caído da graça. Que hoje nós estamos vivendo pela graça de Cristo. Aí aqui, ó, no 4:4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, Jesus nasceu sob a lei, para remir, para resgatar, livrar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoração de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, o Espírito Santo, que clama, Abba, Pai. Que já assim, que já não és mais servo, mais filho. E se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo. Pessoal, hoje nós somos herdeiro de Cristo. Você é herdeiro de Cristo, você que crê nele. Você que está sobre a graça, que vive sobre a graça de Jesus, você é herdeiro de Cristo. Você é vaso do Espírito, você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de você. Tá, pessoal? Então esse evangelho, essa palavra é a palavra verdadeira, tá? É a palavra que é o evangelho que tem que ser pregado para as pessoas, mas muitos escondem, muitos não falam desse evangelho, tá? Obrigando você ainda a viver como judeus. Hoje nós somos gentios pela graça de Jesus. Nós já estamos salvos pela graça de Jesus. Nós estamos livres de tudo isso que era na lei, mas eles ainda ensinam coisas da lei para você viver ainda sobre a lei, trazendo maldição para você, tá? Eu mostrei para vocês aqui na Bíblia, pessoal. Está aqui na Bíblia, tá? Está aqui na Bíblia, tá bom? Pessoal, aqui no livro de Romanos, tá? 1:8. Olha o que é que fala aqui, tá? Essas pessoas ainda que não pregam o evangelho de Cristo, elas estão se envergonhando de Cristo, de pregar o evangelho, que não é pregado o evangelho de Cristo nas igrejas, tá? Não é pregado, é pregado o que eles querem pregar, tá? O que eles querem pregar, obrigando você a fazer isso, obrigando você a fazer campanha, obrigando você a fazer sacrifício, obrigando você a fazer tudo que eles querem. Mas o evangelho de Jesus é diferente, tá? A graça de Jesus não fala de nada disso. Aqui, ó, primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé, que é a de Cristo, tem que ser anunciado. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunho de como incessantemente faço menção de vós. Tá, pessoal? Pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boas ocasiões de ter convosco. Aqui no 16 fala assim, ó, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que crê. Aí aqui primeiro do judeu e também do grego. Aquele que crê que Jesus, que Cristo, o evangelho de Cristo, a graça de Cristo, aquele que crê, então ele não envergonha de pregar o evangelho de Cristo, esse evangelho, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O justo não viverá por
por doutrinas de igrejas. O justo não viverá por votos. O justo não viverá por sacrifícios, não, mas sim pela fé em Cristo Jesus. A fé que ele já me livrou, que ele já me salvou, que ele já tirou toda a condenação que caía sobre mim. Então ele me tirou. Então eu creio nessa fé. Então o justo vive pela essa fé. Tá, pessoal? Então vocês podem ver aí que o justo, mostrei na Bíblia para vocês, tá? Mostrei na Bíblia para vocês, tá? Eu mostrei na Bíblia para vocês e vocês viram. Vocês viram, certo? Vocês viram. Tá na Bíblia, na palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. Você não pode, hoje, nós não podemos se envergonhar do Evangelho de Cristo, tá? Hoje nós não podemos, tá, se envergonhar das coisas de Cristo que Jesus fez por nós. Nós não podemos, nós temos que pregar Ele. Nós temos que pregar Ele, tá? Nós temos que pregar Ele, Jesus. Tá bom, pessoal? Aqui no livro de Efésios 3:20 fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Poder de Deus, poder do Espírito Santo opera em quem, pessoal? Em nós, em você que crê, tá? Tá bom? Então, se você crê nessa palavra, se você crê no sacrifício de Jesus, que Jesus, através do sacrifício dele, ele já livrou, ele já salvou, ele já nos resgatou de tudo, tá bom? Então receba essa palavra, tá bom? Receba essa palavra para você. Aqui no livro, vamos ver aqui, só para a gente finalizar, no livro de Hebreus, aqui no Hebreus, vamos só ler aqui. Aqui, ó, no livro de Hebreus, só para me ler um versículo para vocês, aqui só para vocês entenderem, tá? Aqui em verde, esse aqui em verde aqui, ó. Como acima diz, o sacrifício e oferta e holocausto e oblações, sacrifício a Deus, pelo pecado não quiseste, nem te agradam, os quais se oferecem segundo o que, pessoal? A lei. Então isso aqui era de quê? É da lei. Então se eu trazer isso para hoje, eu vou estar obedecendo, fazendo as coisas ainda da lei. E vou estar longe de quem? De Cristo. Porque os que se justificam ainda pela lei, está separado de quem, pessoal? De Cristo Jesus, tá? Tá bom? Então, vocês podem ver aí, tá? Pode ver que aí no 14 fala aqui, ó, porque com uma só oblação, tá? Eu vou colocar em verde. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os santificados. Então Jesus com o seu sacrifício perfeito a Deus, o sacrifício dele, a entrega dele, ele já me salvou, me santificou, me perdoou das minhas falhas, dos meus pecados, de toda a condenação, tá, pessoal? Aqui fala da aliança, né? Que Jesus fez. Essa aqui, ó, essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em teus corações e as escrevereis em teus entendimentos. Acrescenta e jamais me lembrarei de teus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão desses, não há mais oblação pelo pecado, oblação, oferta, sacrifício a Deus. Não há mais isso, pessoal. Não há mais isso. Então, a igreja que prega isso para você, tá, está obrigando você ainda a viver como judeu. Obrigando você a viver
como ainda nas leis. E se você viver e separado está de Cristo, porque você está se justificando nas coisas da lei, tá? Então tem um versículo muito forte aqui também no livro de Gálatas. Olha o que fala aqui. Deixa eu ver se eu acho para me mostrar para vocês, tá? Aqui fala aqui, ó. Deixa eu só, vamos ver se eu acho. Rapidinho, pessoal. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos colocar em verde. Todo aquele, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que está escrito no livro da lei. Então, pessoal, acordem. Vocês, acorda, pessoal. Acorda. Você se acorda. Se você viver ainda conforme e que eles pregam em igreja, trazendo, obrigando você a viver pela lei, separado estás, você está de Cristo. Separado estás, longe de Cristo você está, que Jesus já resgatou você disso. Jesus já livrou você disso, pessoal. Tá? Entende? Creia em Cristo, no sacrifício dele. Creia no sacrifício que foi perfeito de Jesus. Você não é obrigado a nada hoje. Nós estamos livres, nós somos livres. Nós estamos livres de tudo. Está escrito aqui na Bíblia, na palavra de Deus, pessoal. Hoje nós estamos vendo uma nova aliança, um novo evangelho. Hoje estamos vendo uma nova doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo. A sã doutrina de Cristo. Da graça de Cristo. Tá? Então, esse estudo é para vocês. Tá? Você que vive ainda, você que vive ainda sobre as coisas da lei. Você que prega, você pastor, bispo, não sei o que for. Você que prega. Ainda trazendo as coisas da lei. Olha aí o que acontece. Você que vê as coisas da lei ainda. Tá? Lê aí, ó. Tá na Bíblia. Só que isso não é pregado nas igrejas. Não é pregado nas igrejas isso. Tá? Essa palavra não é pregado nas igrejas. Tá? Que era para pregar. Mas não pregam. Porque não querem que as pessoas saibam da verdade. Tá? Não tem um versículo na Bíblia que fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade, quando você conhecer essa verdade, você será liberto de tudo, pessoal. Você será liberto principalmente dessas maldições que é passado, que é falado para você, dessas coisas. Se você não fazer, isso você vai ser maldito, isso você vai ser. Hoje, pelo sacrifício de Jesus, nós já somos salvos, nós estamos livres, tá, pessoal? Livres. Tá bom? Então, o estudo de hoje foi esse. Tá? Em breve a gente vai fazer mais um estudo para vocês. Mas eu deixo isso aqui para vocês meditarem. Para vocês, tá? Ver. Tá bom? Então, fique com Deus. Que a paz do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus Cristo, que a salvação de Cristo esteja com todos. Tá bom? Naquele que crê nele.